Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, neste domingo, sexto domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta, as leituras nos apresentam uma profunda reflexão acerca da natureza da lei de Deus, de sua sempre perene atualidade, de forma que nós possamos colher destes princípios a luz necessária para guiar-nos em nossas vidas, para tomarmos decisões acertadas, para poder formar o nosso coração, esclarecer a nossa mente, enfim, e formar os nossos princípios. Nós devemos considerar o que Deus nos fala nas suas leituras. A primeira leitura fala-nos a respeito dos mandamentos do Senhor, onde Deus diz que se nós os guardarmos, eles irão nos guardar. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, esses próprios mandamentos nos conservarão no caminho de santidade, no caminho de felicidade, afastando-nos do mal e conservando-nos no bem. Vai dizer também que cabe a nós, na primeira leitura vai dizer que cabe a nós escolher, cabe a nós decidir acerca de qual caminho escolher, mas deixando-nos claro que a liberdade que Deus nos deu para escolher não foi para escolher o mal. Por quê? Porque o mal, ele não nos ajudará a atingir o nosso fim, a nossa meta, que é a felicidade, ou seja, a união no amor com Deus. O pecado nos afasta de Deus, ou seja, nos afasta da nossa própria felicidade. Deus nos diz que a ninguém ele deu licença para pecar. A ninguém ele permitiu agir como ímpio. Embora nós tenhamos a liberdade para escolher, Deus quer que a nossa liberdade seja usada para fazer o bem, porque é esta escolha que nos conduzirá à verdadeira felicidade. Na verdade, quando alguém escolhe fazer o pecado, e nós podemos fazer esta escolha, mas seria uma escolha errada, que nos desvia do nosso fim último, quando alguém faz a escolha de cometer o pecado, seja ele qual for, ele está perdendo a sua liberdade. Por isso que Jesus diz no Evangelho que aquele que peca é escravo do pecado que comete. Portanto, a lei de Deus deve ser vista por nós não como um peso, como um fardo, mas como uma expressão de amor de um Deus que quer a felicidade dos seus filhos, como uma expressão de amor de um Deus que quer que os seus filhos conservem a liberdade e não sejam escravos de nenhum vício, que não sejam então ali como que domados, escravizados por Satanás e conduzidos assim à eterna condenação. Deus quer a nossa felicidade e a sua lei é uma lei de amor para nos conservar neste caminho de santidade e de felicidade. É isto que São Paulo vai dizer também na segunda leitura, que se nós tivermos realmente a peito a acreditar e a colocar em prática a lei de Deus, nós iremos experimentar aquilo que olhos nenhum jamais viram, aquilo que ouvidos nenhum jamais escutaram e aquilo que nenhum coração humano jamais pressentiu. Nós iremos experimentar a felicidade e alegria que Deus tem preparado para aqueles que aqui na terra o amarem de verdade. Jesus, no Santo Evangelho, vai nos falar como que nos confirmar a validade dos preceitos de Deus. Jesus diz que ele não veio abolir a lei, ele não veio extinguir a lei. Ao contrário, ele veio confirmá-la e dar-lhe um pleno cumprimento. E de fato, quando a gente compara a exortação que Jesus faz aí no Sermão da Montanha, esta continuação do Sermão da Montanha, e quando lemos aquela primeira leitura, vemos que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais radical no sentido muito mais profunda e muito mais exigente.
A primeira leitura diz para nós que nós temos o mal e o bem diante de nós, a água e o fogo, e que nós podemos, então, cabe-nos a nós escolher. Deus quer que nós escolhemos o bem, porque isto nos tornará felizes. Jesus já nos exorta a compreensão e já nos exorta também a esta mais profunda, como poderíamos dizer, adesão à sua graça, a esta mais profunda consciência da necessidade de viver na comunhão com Deus, ao ponto de dizer que é melhor que nós percamos um membro do nosso corpo do que a comunhão com Ele. Ele, próprio Jesus, que vai dizer que se o nosso olho nos leva a pecar, nós devemos arrancá-lo e jogá-lo longe de nós, porque é melhor ir para o céu só com o olho do que ir para o inferno com os dois. É o próprio Jesus que vai dizer que é melhor cortar o pé, melhor cortar a mão e jogar longe de nós, porque seria muito melhor ir para o céu com menos membros em nosso corpo do que com todos eles sermos lançados no inferno. Isto é verdadeiramente radical. É verdadeiramente radical e nos mostra a seriedade com a qual nós devemos encarar a lei de Deus e o empenho que nós devemos fazer para nos conservar na comunhão com o Senhor e evitar todo pecado, especialmente qualquer pecado que seja mortal, qualquer pecado que nos tire a graça e a comunhão com Deus nosso Senhor. E esta palavra de Jesus vem bem a propósito nos ajudar a compreender esta perenidade da validade da lei de Deus. Nestes tempos em que dominam aquilo que o Papa Bento XVI chamava de relativismo, a ditadura do relativismo, é muito importante reafirmar e colocar à luz estas palavras de nosso Senhor, que nos fazem crer e inculca em nossa mente, em nosso coração, que a lei de Deus, ela é perene. A validade da lei de Deus é perene, que não perde esta sua vitalidade por causa da evolução dos tempos. Aqui vem uma palavra de correção e de orientação a todas aquelas pessoas que pensam que, por causa dos tempos modernos, a igreja tem que adaptar o evangelho, adaptar a sua doutrina para agradar os homens de nossa época. Jesus diz que isto não deve acontecer, que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não irão passar. Não é Deus que tem que se adaptar aos homens, não é ao evangelho que tem que ser diluído, que tem que ser ralhado para se adaptar aos gostos do homem moderno. Mas ao contrário, são as pessoas que têm que se converter ao evangelho de Deus. São as pessoas que devem aceitar a verdade de Cristo e se dobrar a elas. Porque Deus, Ele nos transmite a verdade a fim de que nós possamos nos salvar. Não somos nós que devemos dizer a Deus o que deve ou não ser feito. Não somos nós que devemos ditar a lei moral. Não somos nós que devemos, então, inventar um novo evangelho. Nós, porque temos fé em Jesus Cristo, acreditamos que Ele é Deus e que, portanto, aquilo que Ele ensinou é verdadeiro e que tem validade eterna. Por isso, cabe-nos a nós a conversão à sua palavra, a conversão à sua lei, a absorção de tudo quanto Ele ensinou e a prática de tudo quanto Ele mandou, a fim de que nós, de fato, conservamos a graça e a unidade com Ele. É preciso superar esta doença moderna, o relativismo. É preciso superar toda esta relativização do que Cristo disse, a fim de que nós não nos percamos nos falsos caminhos, nas muitas heresias e na apostasia que reina em nosso tempo. É necessário termos a firme convicção que a palavra de Deus, ela não muda. Ainda que passem 1000 ou milhões de anos, a palavra de Deus permanecerá sempre a mesma, porque Deus é imutável. Deus é a verdade imutável. E aquilo que Ele ensinou está válido ainda hoje. É preciso que alerte-se aos homens desta verdade. E agora, há pouco tempo, nós entramos em tantas interpretações, em tantas polêmicas acerca desta coisa tão simples. Quando, por exemplo, há pouco tempo, no Sino dos Bispos, foi proposto, foi debatido a possibilidade ou não da comunhão daquelas pessoas que vivem em situação de adultério, que vivem em segunda união, que vivem, então, numa situação de marital, mas sem terem o sacramento do matrimônio. Então, a igreja sempre disse e sempre vai repetir aquilo que Jesus diz aqui no evangelho de hoje. Quem deixa a sua mulher e casa-se com outro, comete adultério.
casa-se com outra, comete adultério. Quem deixa o seu marido, ou por ele é deixado, e casa-se com outro, comete adultério. E a pessoa que está vivendo em adultério, ela está numa situação de pecado grave e permanente. Ela não pode receber a Santíssima Eucaristia, senão, a não ser que ela, tomando consciência do seu pecado, passe a viver a castidade dentro desta própria união. A castidade significa o quê? A abstenção de atos sexuais. É isto que se trata. Nós deveríamos e devemos ter caridade para com as pessoas e dizer a elas a verdade, porque só a verdade salva e só a verdade liberta. Hoje, infelizmente, é visível na linguagem e na proposição de tantos pastores da igreja, de tantos bispos e sacerdotes, mesmo alguns que são considerados bons, não é? Então, este floreamento, esta maquiação, que não se entende a que propósito tem. É preciso dizer às pessoas aquilo que é a lei de Deus. Não muda. Se as pessoas que estão vivendo em situação irregular, vivendo juntas sem serem casadas, vivendo em segunda união, vivendo objetivamente numa situação de adultério, se elas querem ir à Santíssima Eucaristia, se elas querem voltar à graça de Deus, o que elas precisam fazer? Elas têm duas saídas. Se não têm filhos com aquela pessoa com quem é unida, o melhor é que se separe. Se separe para poder viver em comunhão com Deus. Se separe para poder confessar e comungar. Mas se tem filhos, né? Se tem filhos, então não digo que se separe, mas faça aquilo que a igreja manda fazer, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, uma vez que tomou consciência do seu pecado, deixe o pecado, separe camas e quartos e viva a continência, ou seja, a castidade, a abstenção de atos sexuais que são próprios do matrimônio e que não podem ser vividos por aqueles que não foram unidos por este sacramento. É isto, esta é a verdadeira caridade, dizer às pessoas a verdade a fim de que elas possam buscar a sua conversão. Nós não podemos justificar uma situação de adultério e de pecado a pretexto de caridade para com o próximo, a pretexto de sermos misericordiosos, a pretexto então de sermos compreensivos ou acolhedores. De maneira alguma, nós devemos sempre ser acolhedores com todos. A igreja sempre foi acolhedor com todos, mas acolhe-se e se diz o caminho de santidade e de salvação. A verdadeira caridade é ajudar as pessoas a alcançarem o céu. A verdadeira caridade é ajudar as pessoas a alcançarem a vida eterna. A verdadeira caridade é dizer a verdade às pessoas, a fim de que elas não se iludam com essa falsa interpretação da misericórdia e assim depois acabem encontrando a condenação eterna. Se há casais vivendo em segunda união, ou simplesmente vivendo juntos sem serem casados, não é? O que deve fazer um sacerdote? O que deve fazer um agente pastoral? O que deve fazer um irmão de igreja? Uma pessoa que esteja participando e que tenha a mínima consciência daquilo que é o sacramento, daquilo que é a graça de Deus. Deve exortar estas pessoas a buscarem amar a Deus de verdade. Não deve excluir ninguém, não deve rejeitar as pessoas, deve acolhê-las, mas ao mesmo tempo deve dizer-lhes a verdade, a fim de que eles possam iniciar este esforço de conversão, esse esforço de superação. Se de fato a igreja não entender que aquele matrimônio foi um matrimônio nulo, se não entender que aquele foi um matrimônio inválido, o anterior, então, e de forma que a pessoa esteja continuamente impedida de contrair novas núpcias, é preciso dizer a eles a necessidade de se viver a castidade. No fundo, irmãos, trata-se de uma coisa só: colocar Deus acima do sexo. No fundo, trata-se simplesmente de não ser idólatra. Simplesmente trata-se de amar mais a Deus do que um homem ou do que uma mulher. Então, as pessoas precisam realmente ouvir esta verdade a fim de que se convertam, a fim de que não se iludam com falsas soluções. Há muitos apresentando falsas soluções em nome de uma caridade que não é verdadeira. Há muitos ensinando falsas soluções em nome de uma misericórdia que não é autêntica. Porque a misericórdia, a caridade, elas não podem passar por cima da verdade. Não existe nenhum ser humano, nem o Papa, nem bispos, nenhum canonista. Não há pessoa no mundo que tenha a autoridade de passar por cima da palavra de Deus. E se Jesus diz que aquele que deixa sua mulher, aquela que deixa seu esposo e casa-se com outro, com outra, comete adultério, nós não podemos suavizar a lei de Deus. E Jesus chega-nos, portanto, a dizer e a ser bastante radical, bastante preciso e incisivo nesta exigência, ao ponto de dizer que se nosso olho, se nosso pé, se nossa mão ou qualquer coisa em nós esteja nos separando de Deus, é preciso nos livrar disto, a fim de que nós mantenhamos a comunhão com o Senhor. Ou seja,
Não devemos conservar nenhuma situação, nenhuma atitude de pecado grave em nossa vida. Não devemos preservar nenhum tipo de vício, a fim de que nós não nos privemos da salvação eterna. Procuremos, portanto, meditar, a partir deste exemplo, meditar nesta grande perenidade, nesta sempre perenidade da lei de Deus, nesta contínua perenidade da lei de Deus. E procuremos sempre entender isto, que nós precisamos nos converter. A conversão tem que vir de nós. A igreja não tem que se adaptar a nada destruindo a palavra do Senhor. A igreja pode se adaptar naquilo que é acidental, seja na sua linguagem, seja nos métodos, seja então ali na forma de evangelizar. Mas a verdade tem que ser sempre conservada, porque sob pena de nós colocarmos em questão a própria palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, peçamos à Santíssima Virgem Maria, a nossa Mãe do Céu, que nos ajude a compreendermos e vivermos a palavra de Deus, a fim de que nós possamos alcançar a felicidade eterna, aquela felicidade que Deus tem preparado para aqueles que aqui na terra o amarem, como diz São Paulo na segunda leitura. Que Deus nos conserve em sua graça e assim nós possamos também ajudar outros a caminhar rumo à verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.